Galera, paz e graça, tudo bem? Vou mais uma vez fazer um vídeo para que a gente possa entender e compreender as Escrituras. Estudar um pouco sobre algum aspecto, algum assunto daquilo que Cristo fez por nós, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente seja aperfeiçoado por essa palavra. Bem, mas vamos falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. A gente entende que nós entendemos sobre dispensacionalismo, que é a vontade ou a verdade de Deus revelada de uma forma progressiva, daquilo que Deus tem vontade ou daquilo que Deus iria cumprir no futuro, ele vem se revelando, né, de forma progressiva ao homem. E uma das coisas que ele vem também revelando de uma forma progressiva, além de Cristo, é a vontade dele, da igreja estar totalmente inserido ou vivendo eternamente com ele. Nós sabemos que Deus ele cria o homem no princípio de todas as coisas e diz ao homem para que ele fosse fecundo e multiplicasse sobre a terra, né? Para que esse povo vivesse eternamente sendo influenciado por Deus e tendo revelações progressivas da vontade de Deus para eles, crescendo, amadurecendo num relacionamento com Deus. Essa sempre foi a vontade de Deus. O homem perde através do pecado, Jesus Cristo traz de volta através da redenção. Então hoje nós estamos de volta ao Éden, que é Cristo Jesus. Estamos ligados a Deus, temos a vida eterna em Deus, através de Cristo, e estamos crescendo, avançando de uma forma progressiva no relacionamento, no conhecimento da vontade de Deus para nós. E uma das vontades de Deus para nós é que nós venhamos viver eternamente com Ele, ou seja, a vida zoe de Deus, a vida eterna, já habita em nós, através do Espírito. Então, nós iremos viver em Cristo ou em Deus, essa vida, iremos viver a vida eterna em Deus. Nós já temos ela, portanto que a palavra diz que aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, ou seja, o seu corpo pode morrer, o seu corpo pode voltar para o pó, mas o seu espírito ele estará eterno, estará com Deus. Mas naquele grande dia, a palavra diz que nós seremos ressuscitados juntamente com Cristo e teremos nosso corpo transformado em glória e veremos Ele como Ele é. E viveremos com Ele eternamente. Mas muita gente não acredita dessa forma. Mas a Bíblia, ela vem trazendo a revelação progressiva dessas verdades, para que a gente possa ver, a gente possa ler e entender e compreender essas verdades. E é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre essas verdades que foram ditas desde o início, como figura, apontando para o que viria, o que seria. A gente entenda que nós somos, assim, privilegiados pela nova aliança, pela aliança do Espírito, onde temos grandes promessas, somos ricos, né, pela promessa de Deus. E uma dessas verdades, nós vamos dar início e entender um pouco, é sobre Noé. Né? A palavra diz que a corrupção já chegou ali ao gênero humano, havia uma corrupção tremenda na terra. E Deus vê Noé como um homem justo, um homem íntegro, e ele fala para Noé que ele viria com dilúvio e destruiria toda a terra, porque a corrupção, a imundície daquele lugar tinha chegado a Deus. Então Deus ele iria entrar com juízo. Mas aí ele dá a Noé, né, a missão de construir uma arca. E Noé, durante 120 anos, amados, não foi de um dia para o outro, foram 120 anos Noé construindo essa arca, e a palavra vai chamá-lo Noé de pregoeiro da justiça. Ele pregava, ele pregava a justiça, ele chamava o povo, né, ao arrependimento, para que o povo se arrependesse, para que aquele povo fosse salvo. Mas ninguém creu em Noé. A Bíblia vai falar que naquele tempo de Noé ainda não tinha acontecido, não tinha corrido nenhuma chuva sobre a terra. O que subia era um vapor da terra e ali molhava aquelas plantas, né? Umidificava aquelas plantas. Então não havia chuva sobre a terra e aquele povo não creu na pregação de Noé. Então, no tempo determinado, no tempo de Deus, veio o dilúvio. E a palavra diz que Noé e mais 7 pessoas foram salvas, eles entraram na arca. Então, amados, que representação maravilhosa dessa arca. Essa arca hoje representa Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo, né, eles serão salvos. Todos aqueles que estão em Cristo, eles serão livres, serão tirados do momento do juízo de Deus sobre a terra. Então, quando eu recebo Jesus, quando eu estou em Cristo, inserido no corpo de Cristo, eu estou na arca, eu estou fora do juízo. Não é? E aí a gente vai mais para frente, a gente vai ver a história que quando Abraão é chamado, né, para sair da terra dos seus pais,
para ir para uma terra que Deus mostraria para ele, e ele pela fé vai, e isso foi imputado como justiça, ou seja, foi creditado na conta dele, e ele leva o sobrinho dele, chamado Ló. E ali a palavra vai dizer que chegou no momento que o lugar que eles estavam não comportava as riquezas de Abraão e as riquezas de Ló, e ali houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então eles ali em conversa, entraram em acordo e decidiram se separar. Então Ló escolhe ir para o lado dos lugares que há água, que há um oásis ali, vamos dizer, e ele, pelo olhar físico, não olhar da fé, ele decide ir para aquele lugar. E a palavra vai dizer que ele vai acampar ali nas regiões de Sodoma, ali de Gomorra. E nós sabemos a história, que o Senhor, os anjos, 3 anjos aparecem para Abraão e promete a Abraão que ele seria, que no ano seguinte que ele viria, Abraão teria um filho. E eles falam agora que eles estavam indo, que eles iriam destruir aquela cidade. E Abraão, sabendo que Ló estava ali, ele pede, né, ele começa a interceder pelo seu sobrinho. E o Senhor, pela sua grande misericórdia, e a palavra diz que Ló era um homem justo aos olhos de Deus, né? Os anjos vão até Ló para retirar Ló daquela cidade. E Ló demora de sair porque Ló queria falar ao genro dele do juízo de Deus que viria sobre aquela cidade, porque o cheiro de podridão naquela cidade já tinha subido a Deus. Mas aqueles homens não acreditam, e Ló fica ali tentando de alguma forma trazer o entendimento para eles, o convencimento, e eles demoram muito. E os anjos então tomam Ló e arrebatam Ló dali, tiram Ló ali à força, eles arrancam Ló daquele lugar. E eles mandam Ló ir para um monte, para um lugar alto, para que ele não fosse alcançado pelo fogo que viria descer sobre aquele lugar. E Ló pede para ir para uma cidade pequena vizinha. É interessante, amados, que nessa passagem eles permitem que Ló vá para essa cidade, mas ele diz para Ló: apressa-te, porque enquanto vocês não estiverem seguros, nós não podemos destruir a cidade. Enquanto vocês não estiverem seguros, nós não podemos entrar com juízo nesse lugar. E isso aqui é uma representação fantástica, é uma revelação progressiva da vontade de Deus para a igreja, porque ele está dizendo: enquanto vocês não estiverem seguros, eu não posso entrar com juízo nesse lugar. Enquanto vocês não estiverem guardados, eu não posso entrar com juízo na terra. E Ló, ele precisou estar seguro com a sua família, para que o juízo viesse até aquela cidade. Isso é uma representação perfeita da igreja. A igreja estará segura no momento que vier o juízo sobre a terra. A igreja estará guardada em Deus no momento que vier o juízo de Deus sobre essa terra. Amados, e aí Deus vem trazendo essa revelação progressiva, e aí vem agora Abraão. Abraão tem um filho, nós sabemos Isaac agora já está um homem. E Abraão chama seu servo fiel, chamado Eliezer, e faz com que Eliezer jure a ele que ele vai sair dali, vai para a terra da sua parentela, lá em Harã, para que ele possa trazer uma noiva para Isaac. Mas interessante, amados, que Abraão não permite que Isaac vá, ou seja, Isaac fica na casa do pai, apenas o servo vai. A palavra vai dizer que o servo prepara alguns camelos com bastantes presentes e vai até aquela terra. E chega lá, ele encontra um poço, e ali ele libera uma palavra, ele faz como é que eu posso dizer assim? Ele fala com Deus, né? Que a mulher que ele pedisse para dar água para ele, desse também aos camelos, uma prova com Deus, e desse aos camelos, essa mulher seria a noiva do seu Senhor. E aparece Rebeca, nós sabemos a história, que ele pede água a Rebeca tira água para ele, também tira para os camelos. E ali ele revela a Rebeca a vontade de Deus, e conta para Rebeca quem é, qual o propósito dele ali, e Rebeca leva Eliezer até a casa dos seus pais. E chega ali, ele conta que Abraão, que é parente deles, prosperou na terra de Canaã e que veio ali em busca de uma noiva para seu filho. E Rebeca aceita o noivado. Amados, quando Rebeca aceita o noivado, a palavra vai dizer que aquele servo fiel, Eliezer, ele dá presente à noiva e à família da noiva. Né? E agora aquela noiva foi adornada, preparada, e ela está vindo agora ao encontro do seu Senhor. E a palavra vai nos falar que Isaac, ele se encontra agora na frente da sua casa, ali nos jardins, ali passeando, e ele levanta os olhos e vê o seu servo chegando com a noiva. E a noiva também vê ele de longe, e ela desce do camelo e vai ao encontro do noivo, e eles se encontram no meio do caminho, e ele se apaixona. Ele diz que ele toma ela e vai para casa, eles vão e se amam, ou se casam, se relacionam e vivem ali. Mas isso aqui é fantástico também, porque é uma revelação progressiva da vontade de Deus para a igreja, porque
Abraão, ele representa Deus. Isaac representa o Filho. E Eliezer representa o Espírito Santo. Então Deus permanece com seu filho em casa, o seu filho está, né, em casa com Deus. E o Senhor manda ao seu servo fiel, que representa o Espírito Santo, ir em busca de uma noiva. E o Espírito Santo vai em busca dessa noiva e faz a proposta à noiva. E a noiva aceitou a proposta. E ela recebeu presentes, que são dons espirituais. E ela agora está vindo, sendo guiada pelo Espírito, por esse servo fiel, ao encontro com o noivo no meio do caminho, para que depois ele possa conduzir a noiva à sua casa. E aqui uma figura interessante e fantástica, que diz lá em 1 Tessalonicenses 4,13, que ele virá, eles virão com Cristo às nuvens e ressuscitarão primeiros. E nós, aqueles que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente, né? Seremos arrebatados e encontraremos com eles nas nuvens. Então isso é uma figura fantástica, que a igreja será tomada, que a igreja será raptada no momento em que a tribulação vier, no momento que o anticristo for revelado, a igreja sairá de todo o juízo. Eu quero ler uma passagem de 2 Pedro, que fala muito sobre isso. Eu acho interessante nós lermos. Eu acho que é 2 Pedro 2,5, deixa eu só confirmar aqui. 2 Pedro 2,5, ele diz assim, ele está falando de Deus, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida, dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelos que ouvia e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, aqui que está a vantagem, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas aqui ele está falando, Pedro está falando, que Deus ele sabe livrar os justos da ira que virá sobre os injustos. Assim como Noé e como Ló, ele soube tirar do momento do juízo, assim será nós, no momento que vier o juízo sobre a igreja, né? E para que a gente possa entender isso e compreender essas verdades, eu quero ler essa passagem aqui que está em 2 Tessalonicenses, que diz assim, a partir do versículo 3, diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está falando do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama a Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrei de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Aí ele diz assim, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará, pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Mas o interessante é que ele diz assim, amados, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará. Então ele está dizendo, amados, que existe um que ainda o resiste. Quando esse for retirado, aquele que o detém for retirado, ele poderá se revelar. O que é que ele está dizendo? O que é que ele está chamando a atenção da igreja? Que existe um poder, que o ministério do iníquo, né, o homem do pecado, está em operação, já está em operação, ou seja, o palco está sendo armado, mas existe um que o detém. Quem é esse que o detém? É o Espírito Santo de Deus que detém, a manifestação do iníquo, ou seja, a revelação do anticristo. Mas como o Espírito Santo está impedindo ele? Através da igreja, através do corpo, porque o poder de Deus hoje é manifesto através da igreja, através da minha vida, através da sua vida. É através da oração dos santos
que há impedimento, pela autoridade em nome de Jesus, impedimos as obras do diabo. E há um impedimento, ele está sendo preparado, está sendo organizado, mas existe um impedimento da sua manifestação. Mas a palavra diz que vai chegar um momento que esse que o detém vai ser retirado. Quem vai ser retirado? A igreja. O poder da igreja sairá da terra e agora o filho do pecado, o iníquo, vai ser revelado. Mas olha bem, um outro assunto que depois pode discutir, o Espírito Santo sairá da terra? Não. O poder dele sairá, que é manifesto pela igreja, pelo corpo, mas ele irá ainda trabalhar no tempo da tribulação, mas ele não mais manifestará o poder dele, como tem manifestado a nós. Vai voltar a manifestar de forma individual, porque vai vir as 2 testemunhas em Jerusalém e os 144 mil judeus que serão convertidos sobre a terra para pregar o evangelho no tempo da tribulação. Mas nós, como igreja, que aqui é a pauta do nosso assunto, seremos sequestrados, retirados, arrancados dessa terra para que venha o juízo. E essa é uma verdade bíblica, isso vem sendo revelado desde os primórdios, para que a gente entenda, no nosso tempo, a revelação da vontade de Deus para a igreja. Então você que é igreja, você que é servo de Deus, você que é filho de Deus, permaneça firme e fiel, seja justo e verdadeiro, se relacione com Deus, seja íntegro, seja santo, seja puro. Não venda o seu chamado, o seu ministério. Não perca essa salvação. Permaneça com a coroa na sua cabeça, porque grande é o mistério. É o ministério da salvação. A palavra diz que tudo que vemos, tudo que é visível é temporário, mas aquilo que é invisível, é eterno. Existe uma eternidade, existe uma eternidade para que venhamos viver diante de Deus. Existem grandes coisas maravilhosas, programadas e preparadas para nós vivermos em Deus, quando nós fomos tomados deste lugar, para que vivamos completamente e eternamente com Deus. Que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra, que traga entendimento, revelação, e que você se relacione com Deus, que você viva essa vida reta, santa e justa, para a qual você foi chamado, porque você recebeu a natureza de Deus, você recebeu o Espírito de Deus, e o pecado não tem mais domínio sobre sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.